Pessoal, quando uma pessoa nos procura com queixa de instabilidade do joelho, nós temos que primeiro associar algumas coisas que podem estar representando isso. Por exemplo, a lesão dos meniscos. Uma lesão não traumática de menisco, uma lesão degenerativa, não teria por que gerar bloqueio, travamento ou falseio do joelho. Então, normalmente, se a pessoa referir que no dia a dia ela sente o joelho falsear, se ela sente travar, provavelmente é uma lesão traumática. Ela deve ter tido alguma entorse que rompeu o menisco, em alguns casos até uma lesão em alça de balde, e isso pode falar favoravelmente à instabilidade. Nós temos também as lesões de cruzado anterior e posterior. A função do cruzado anterior não só evitar a translação anterior da tíbia, mas também evitar os movimentos rotacionais do joelho. E normalmente um trauma posterior de joelho ou um entorse de joelho, o mecanismo do pé no chão e rodar no joelho em valgo é o mecanismo de lesão clássico do LCA, e uma lesão do LCA pode gerar falseio, principalmente se for uma lesão total e você não tiver um bom arcabouço cápsulo muscular aí para segurar o joelho no lugar. A lesão do LCP já é uma lesão mais séria, ninguém rompe o LCP por um trauma bobo do dia a dia. Normalmente LCP é uma porrada mais forte, é um trauma, uma baiana no jiu-jitsu, é um acidente de carro, um acidente de moto que bate a tíbia no painel do carro e empurra essa tíbia para trás, é a hora que rompe o LCP. E eu já vi casos na Santa Casa de hiperextensão forçada que rompe o LCP. Normalmente nesses casos, que quase subluxa o joelho, o LCA vem junto com o LCP, tá? As lesões de colateral, tanto colateral medial como colateral lateral. É óbvio que um trauma em valgo pode romper o colateral medial, que é mais comum, e isso vai gerar um bocejo medial, apesar de que a lesão do colateral medial ela cicatriza, muitas vezes é não cirúrgico, muitas vezes forma uma fibrose, ali, uma cicatriz grossa que segura, que dá estabilidade medial no joelho. E tem os casos da lesão de canto posterolateral, que é uma junção do colateral lateral, do tendão do poplíteo e ligamento arqueado, e às vezes pegando cápsula posterior. Mas principalmente, lesão de canto posterolateral no joelho é quando rompe um estresse em varo muito grande, por exemplo, pode romper o colateral lateral e romper o tendão do poplíteo. Quando você tem a lesão do canto posterolateral, o joelho tende a falsear bastante, principalmente saindo em varo. Aquela pessoa que quando anda sente um duplo varo. A hora que ela pisa e joga o peso do corpo, ela sente o joelho falsear para a lateral. E tem até pacientes que romperam LCA e tem lesão de canto. Então, o cirurgião tem que ser muito vivo, é muito esperto na hora de testar a instabilidade do LCA para ver se não tem canto posterolateral associado. A lesão do LCP, já o risco de ter canto posterolateral associado é maior, tá? Porque a pancada é mais forte, a translação é maior e a instabilidade pelo canto associado ao LCP, ela é inerente, a gente tem que avaliar. Tudo bem? Alguma coisa diferente aí? Não? Não? O som tá legal? Beleza? Bom, para a gente ter uma sequência aqui. Esqueci de falar. Um outro ponto que, via de regra, a gente encontra como instabilidade de joelho é a instabilidade fêmuro-patelar. Eu até acho que muita gente confunde com a instabilidade de joelho. É aquele paciente, normalmente mulheres ou adolescentes, que sente, dependendo da atividade, que a patela subluxa, ela sai, ela fica instável, e isso pode ser por uma frouxidão ligamentar generalizada, aquele paciente que você faz os testes, todas as juntas são um pouco mais frouxas, e a patela tende a deslocar. Pacientes que têm um TAGT aumentado, ou seja, quando você faz uma tomografia que corta bem no eixo ali do sulco troclear, com a TAT, a tuberosidade da tíbia, e se faz uma sobreposição de imagem, percebe-se que a TAT ela é muito lateral, o que acaba gerando um vetor lateralizante da patela. Bem como uma tróclea rasa, aquela pessoa que tem uma tróclea de 160 graus de garganta, isso também fala a favor de uma sambada lateral da patela que gera instabilidade. Até casos de pessoas que luxam a patela, que é uma atividade que tem normalmente tem esses fatores anatômicos causais, e que numa atividade mais brusca, a patela luxa, ela vai parar lateral, e que aí tem que ir pronto-socorro, eles reduzem, mas numa dessa
pode ter tido uma ruptura de um ligamento importante que a gente tem na parte interna do joelho, que é o ligamento patelo-femoral medial ou fêmuro-patelar medial, o LFPM ou LPFM. Pouca gente fala desse ligamento, mas hoje até como se fala em cirurgia para reconstrução do ligamento patelo-femoral medial, da instabilidade de patela, da luxação recidivante de patela, se fala em reconstruir esse ligamento antes de mexer em qualquer parte anatômica. Então, se você pegar e fizer um teste de lateralização da patela, o paciente ficar apreensivo, sinal de apreensão, ela achar que isso vai luxar, e ela tiver essa história de ter sentido esse ossinho na frente lateralizar, suspeite de instabilidade fêmuro-patelar. Então, essas são as causas mais comuns que vocês vão encontrar na clínica, no consultório, de pacientes com instabilidade de joelho. Bom, estamos aí com 200, quase 300 pessoas online, 280 e poucas. Então, bem-vindos aí quem entrou por último, eu vi que entrou muita gente aí no último minuto. Então, bem-vindo a todos. Eu vou falar hoje de instabilidade de joelho. Eu acabei de fazer uma revisãozinha rápida da anatomia, dos pontos principais. O Luísa está perguntando sobre o ligamento anterolateral. Poucas pessoas falam sobre isso. Luísa perguntou sobre o ligamento anterolateral, perguntou? É um ligamento que tem se falado aí que seria um coadjuvante ao ligamento cruzado anterior. Existe até uma escola, se eu não me engano, francesa, que tem reconstruído esse ligamento em quem rompe. Normalmente ele tenta segurar a rotação tibial, mas ainda eu diria que não dá para falar que é a última cereja do bolo, não. Tá? A gente precisa de mais trabalhos, de primeiro ensaios clínicos comparando reconstruir esse ligamento em quem rompe versus não reconstruir e ver se realmente isso tem uma lógica ou não, e depois no futuro revisões sistemáticas abordando esse tema. Tá bom? Então hoje não vou tocar nesse assunto porque ainda não é uma realidade. A gente sempre teve essa invaginação aí da cápsula, do retináculo, que pode ser considerado aí o ligamento anterolateral, mas ainda não é realidade. Ainda é muito coisas de mídia social, não é realidade não. Beleza? Boa pergunta. Posso ir? Bom, muito importante, se você está suspeitando de instabilidade de joelho com o teu paciente, é importante que você pergunte para ele se ele teve um trauma, um falseio, se ele teve uma entorse, se ele teve um mau jeito no joelho. Porque como é que eu vou pensar em instabilidade de joelho sem ter tido um trauma? Aí, ou ela tem uma frouxidão ligamentar generalizada muito intensa, ou ela teve um trauma que rompeu uma dessas estruturas, seja parcial ou total, dessas estruturas que eu estou falando, e isso acabou gerando uma instabilidade. Uma coisa importante em cima de tudo isso que eu estou falando é você avaliar a condição muscular. Uma pessoa que teve uma sinovite reativa de joelho, que gerou uma inibição artrogênica muito intensa, o cara bateu o joelho, fez uma água no joelho aí, uma sinovite reativa, e depois, quando desinchou o joelho, ele desligou o quadríceps, desligou o glúteo médio, desligou o glúteo máximo, ou seja, uma inibição artrogênica muito intensa pode gerar uma sensação de falseio. Mas aí já são coisas que você tem que ter o feeling clínico para perceber tudo isso. Aqui eu vou falar de coisas mais grosseiras, que é quando realmente tem a ruptura de uma dessas estruturas, tá? Então pergunte isso, se teve um mecanismo de trauma ou não. Se teve o trauma, nós vamos começar a suspeitar de tudo isso. Beleza? Mais alguma pergunta, não? O Lucas está perguntando falar um pouquinho sobre o tratamento conservador no rompimento do total do LCA, ou parcial. Lucas, vou deixar para falar um pouquinho de tratamento na parte do meio para o final, tá bom? Deixa eu só seguir uma sequência, guarda aí que tem aqui no nosso script, ok? Bom, então histórico de trauma, se tem falseio, se tem travamento e se tem bloqueio. Se tem travamento, eu suspeitaria mais de lesão meniscal, principalmente alça de balde, tá? Agora, se ele sente o giving away, que é a hora que o cara pisa no joelho, ele vai mudar de direção, ele sente que o joelho falseia, esse é um sinal que eu já pensaria em ligamento, principalmente os cruzados, que é o mais comum no nosso dia a dia, na prática esportiva, né? Apesar de que, por exemplo, hoje eu vi um paciente que rompeu o LCA descendo a escada de casa. Não é estritamente do atleta, mas o atleta tem muito mais. A mulher, ela tem uma chance maior de desenvolver lesão do LCA de forma atraumática, entorse sozinha, uma entorse sem trauma.
Já o homem não, ele rompe mais o LCA por trauma. Não sei se o tipo de atividade é mais intenso, mais contato físico, e a mulher, por ter uma pelve mais larga, um joelho mais valgo estático, que tende a ter um joelho valgo dinâmico mais intensidade aí, e a mulher tem um déficit de ativação dos músculos do quadril, que acaba gerando mais valgo, que é o principal mecanismo de lesão do LCA. Beleza? Bom, testes especiais. Então, eu já fiz esse approach, eu já fiz essa anamnese, eu já bati um papo, eu já escutei a queixa principal, eu já colhi a história se tem um mecanismo de trauma ou não, e aí é o momento onde eu já fiz uma análise da marcha, eu já fiz uns agachamentos, eu gosto muito de pedir o step down, que é a descida de escada com o pé só, simulando uma descida mesmo de escada, para eu observar o padrão de movimento, se tem uma pronação excessiva do pé, se tem um valgo excessivo de joelho, se antes de ter o valgo do joelho, se ele tem uma queda contralateral da pelve, e que aí poderia até gerar um momento varo de joelho. Então eu gosto de começar com esses testes dinâmicos, e uma vez que você está em dúvida, aí nós vamos para cá, para o teste especial. Tá? Os testes clássicos para a gente determinar a lesão do LCA são 3. O teste número 1, com maior acurácia, talvez, seria o pivot shift, ou pivot shift, que eu vou tentar mostrar aqui no joelho dela, que está próximo a mim. O pivot shift, ele é um teste onde eu pego aqui na perna distal e eu vou fazer uma rotação interna. Eu vou rodar internamente a tíbia e vou fazer com essa mão proximal um pequeno estresse em varo e eu vou sair do joelho a 0 de extensão e ir para cima, até uns 45 de flexão. Esse é o movimento. Então, a tíbia está rodada interna, eu vou fazer um vetorzinho em valgo com a minha mão e faço a flexão. Não precisa ir até lá em cima, não. Estou fazendo teste de impacto de quadril, isso foi a última aula. Então, aqui é só uma flexãozinha leve. Quando você roda interna a tíbia, se ela tiver uma lesão total do LCA, a tíbia tende a subluxar, ela sai do lugar. E aí, quando eu vou para flexão, a mais ou menos aqui, 30 graus, a tíbia reduz, ela volta para o lugar. E quando ela volta para o lugar, eu vou sentir um estalido no joelho, ou até às vezes ouvir. Normalmente é um estalidinho que a gente percebe. Você vê que o dela não tem nada, apesar dela ter uma frouxidão ligamentar, porque ela tem hiperextensão de joelho, mas ela não tem um teste de pivot shift positivo. Então esse é um teste muito importante. E depois dele aí vem o teste de gaveta e Lachman. Gaveta todo mundo sabe que tem a sua grande problema na interpretação, que normalmente quando está com um edema no joelho, com dor, ela trava com os isquios, puxa com a contração dos isquios, não deixa eu puxar a tíbia para frente. Eu posso até ter um teste que seria positivo, mas por uma tensão, espasmo protetor dos isquios, o teste dá negativo, é um falso negativo. Tá? O teste de gaveta, se você optar por utilizar, é importante você travar bem aqui a tíbia dela com o seu antebraço. Com essa mão eu vou travar aqui posterior no joelho, com a outra mão idem, e os meus 2 dedos aqui, o polegar, eu coloco na interlinha articular. O joelho é 90 graus e eu vou fazer uma translação forte da tíbia para frente. Você vê que ela tem quase 2 cruzes aqui de gaveta, como translada anterior, pela frouxidão que ela tem. Você já uma coisa aqui? Não, né? Eu puxo, como a tíbia vem, mais nada, mas eu sinto o end feel, ou seja, tem a sensação final de bloqueio. Então, por mais que ela tenha uma frouxidão ligamentar, não diria que é instabilidade, tá? E aí depois tem o teste de Lachman. O teste de Lachman, o ideal é que você coloque um rolinho embaixo do joelho para deixar aproximadamente 30 graus. Relaxa, 30 graus. Com essa mão, eu vou travar o fêmur dela distal e com essa mão eu vou segurar a tíbia proximal. E eu não vou chutar, eu não posso levantar o pé dela, eu vou simplesmente com a minha mão esquerda, com essa mão aqui do relógio, eu vou fazer uma translação anterior da tíbia. Não precisaria nem ter colocado isso embaixo, se você tiver uma coxa fininha como a dela, porque você pode simplesmente travar aqui, E aí você faz o teste, como ela tem uma translação, translação anterior da tíbia, mas não teve queixa nenhuma, não vamos indicar para o cirurgião de joelho, não. Nós temos uma opção, não sei se vocês conhecem, que é o KT1000 ou o rolímetro, tá? São 2 equipamentos importados, caros, mas que ajudam a você quantificar isso. Então, aqui, o rolímetro. Então, eu vou travar aqui uma parte
na patela dela, logo acima da patela, e a outra parte aqui na tíbia distal. Eu tenho um pininho aqui, ó, que eu vou empurrar para baixo e vou zerar aqui o rolímetro. Ó. Zerei, ele é digital esse daqui. Eu vou travar com uma mão o suporte de patela e com a outra, ó, eu vou fazer a gaveta, ó, puxar e solta. Eu fiz a gaveta e soltei. Aqui no rolímetro, ele me dá exatamente qual é, como ele é digital, ele me dá exatamente qual foi a translação da tíbia dela. O ideal é fazer 3 vezes e achar a média, ou pegar um pico, descida. Tá? Ela tem 3 milímetros de translação anterior da tíbia. Então, aqui é uma forma de você quantificar a translação anterior. Isso é um pouco relativo, normalmente se fala que de 0 a 5 milímetros, meio centímetro de translação com uma cruz. De meio centímetro, 5 milímetros, a 1 centímetro, 2 cruzes. Se tiver mais que 1 centímetro, 3 cruzes. Apesar de eu já ter ouvido aí que outras opções de que você pode considerar até 5 milímetros em pessoas que têm frouxidão normal, principalmente se ela estiver do outro lado também. De 5 milímetros a 10, uma cruz, 10 a 15, 2 cruzes, e acima de 15, ou seja, mais do que 1,5 centímetro sem end fio, 3 cruzes. Eu utilizo mais a primeira opção que eu passei para vocês. Então, aqui o teste de Lachman, gaveta e o rolímetro e o pivot shift para você detectar uma provável lesão de LCA aí. Da mesma forma, você poderia fazer os testes para cruzado posterior. Se houver uma suspeita, pelo mecanismo de trauma que ela me relatou, se eu suspeitar de uma instabilidade posterior. Tá? Nós temos aí um teste de Godfrey e o teste do Dial Test. Então, um teste onde você pode simplesmente observar, principalmente em lesões crônicas do LCP, quando você segura aqui pelo dedo, há uma tendência da própria gravidade de transladar a tíbia para a posterior. Aí eu poderia vir aqui e subir para ver se ela volta para o lugar. Então, já vi casos aí onde a tíbia, só dessa posição, segurando pelo dedo, chega a baixar aí 1 centímetro e mostra uma lesão crônica de LCP. Tá? Da mesma forma que você poderia fazer outros testes de rotação da tíbia, até em decúbito ventral, que eu não vou agora para não mexer em todo o microfone, a logística aqui, mas normalmente quando ela tem excesso de rotação lateral de tíbia, eu posso suspeitar da lesão do cruzado posterior ou do canto posterolateral. Depende da angulação que você fizer. A 90 graus, mais para LCP, a 30 graus, a rotação mais para canto posterolateral. Ok? Bom, então passamos aí, deixa eu dar uma outra atualizada, estamos ainda com quase 300 pessoas aí ao vivo. Tem umas perguntas? Vamos lá. Quando ele anda, ele sente o côndilo lateral estralar. É um movimento falso na pisada? Pode ser uma fragilidade no côndilo ou não? Eliana, aí é difícil dizer se quando o paciente anda... Lucas, quando o seu paciente anda, ele sente estralar o côndilo, aí é difícil, né? Sem avaliar. Pode ser uma instabilidade fêmuro-papelar, como eu disse, a patela está subluxando. Pode ser uma instabilidade por lesão de LCA ou LCP. Tem que ver o trauma, se teve trauma, se não teve. Vamos imaginar que não teve trauma. Tá? Então não tem por que eu suspeitar de LCA e LCP. Mas se você sente, se o seu paciente se refere a estar lido aí para andar, aí pode ser uma instabilidade fêmuro-papelar. Tá? Ou fazer uma análise de marcha e ver se não tem algo lá no pé, alguma coisa distal, que pode estar provocando uma reação ascendente. Ou algo proximal, quadril, que está provocando uma resposta descendente. Eu precisaria examinar com mais detalhe, difícil, sem botar a mão, sem testar, sem ouvir a história total, dar esse tipo de diagnóstico de veredito aí. É isso? É isso. A Priscila perguntou se doença reumatológica também causa instabilidade. A doença reumatológica, Priscila, se isso causa uma instabilidade, a doença em si não, tá? A gente sabe que artrite reumatoide, gota, enfim, tem várias coisas que vão gerar um desgaste, uma sinovite reativa. Essa sinovite reativa pode gerar uma inibição artrogênica dos músculos em volta e, por consequência, isso levar a uma instabilidade de joelho, mas não é uma relação direta, tá? Agora, eu até percebo coisas diferentes. Pacientes que têm artrose no joelho, mesmo aquele cara que já tem uma lesão há anos do LCA ou até do LCP, eles acabam gerando uma artrose precoce. E a artrose é uma forma do teu corpo estabilizar o teu joelho. Então, eu já vi casos de lesão de 10 anos de LCA que você vai testar, não tem nada de gaveta. Por quê? Porque o corpo formou o côndilo tibial
o planalto tibial, ele começou a querer abraçar o fêmur, então ele fez um osteófito lateral e medial que aumenta a área de contato justamente para estabilizar uma articulação que está instável no passado, estava instável no passado. Então não é uma relação direta não. Pessoal, só para agora que já estamos na metade, deixa eu só dar de novo aí, muita gente está subindo ali, está rotativo aí, Muzen, Alstein. Pessoal que entrou aí agora, então boa noite. Agradeço aí ao Instituto Cefisa, ao Júnior, ao Arthur, o pessoal, todas as meninas, Mari, todo mundo, por ter feito aqui a transmissão ao vivo. Agradeço aqui a Renata, a doutora Renata, que gentilmente ficou até essa hora na clínica aqui em Santana para ser a cobaia. A gente tinha convidado um paciente que tinha uma lesão de LCA, mas estava inchado o joelho dele, a gente ia ficar testando, acho que ia ser pior. A gente acabou pegando aqui, porque a ideia é mais fazer uma discussão. Agradeço aí ao Dr. Renato Paranhos, parceiraço, está sempre com a gente, está aqui também me auxiliando, para não esquecer de nada aqui. E a ideia é passar esses 30 minutos aí falando sobre instabilidade de joelho, imaginando que vocês vão receber um paciente desse na clínica diretamente para vocês, e vocês têm que se virar nos 30 até para saber se vai indicar para o cirurgião ou não, ou se vai tentar um tratamento conservador, tá? 2 convites. Desculpa ser repetitivo, mas é que tem muita gente que está entrando aí agora. Ó. Dias 3 e 4 de agosto, aqui em São Paulo, teremos o curso de lesões de joelho, quadril e corrida com Christopher Powers, sempre ele, né? Cito muito esse cara. Ele estará no Novo Hotel aqui em São Paulo, um curso de 2 dias. Se alguém tiver interessado, nós temos aí 150 inscritos já, são 180 vagas no total. São mais 30 com um mês do curso. O Júnior vai colocar aqui novamente uma foto do folder do evento, bem como abaixo um link para vocês irem direto fazer a inscrição. O lote já encerrou, mas o Júnior prorrogou para amanhã à noite, ou seja, quem fizer a inscrição até amanhã à noite, no curso do Powers, vai pagar com o preço antigo ainda do lote anterior, ok? E além desse evento, que vai ser fantástico aí, nós temos um outro evento que será em Fortaleza, o Encontro Internacional de Coluna, Quadril e Joelho. O Instituto Trata e o ITC Vertebral estão abrindo as portas aí para o público geral que queira assistir um evento, com Brian Heiderschit, da corrida, sul-americano, e Gui Simonet, da JOSPET, um evento também imperdível. São palestras, aí não é curso, é um congresso. Para quem estiver interessado, o lote vai virar dia 10 de julho. Então tem aí uns 4, 5 dias para fazer a inscrição com o preço antigo. O site é www.encontrointernacional.cqj, de coluna, quadril, joelho. encontrointernacional.cqj.com apenas. Júnior também, por favor, Arthur, coloca aí abaixo o link para o pessoal ver. Valeu? Então, para a gente indo para a parte final, nós temos alguns outros testes que a gente faz para menisco, tá? Desde o teste de extensão abrupta, que é um teste que aí é mais para detectar dor, nem tanto instabilidade, então não é muito tema aqui hoje. Os testes de McMurray, onde você sobe em rotação interna, desce em rotação externa, sobe em externa e volta em interna e valgo, onde você gera essas rotações no joelho, isso vai acusar normalmente dor também, da mesma forma que o teste de Apli, para você comprimir e rodar a tíbia, isso gera dor, mas em casos onde existe uma lesão em alça de balde de menisco, pode ser que exista um falseio ou principalmente um travamento, e aí é óbvio que o teste de McMurray ou de Apli daria positivo, e em alguns casos eu cheguei até a ouvir, está lido, e como se fosse uma subluxação mesmo, por lesão meniscal. A gente vê, o corpo humano não é uma ciência exata, então às vezes o teste dá positivo e até contraria o próprio descritor dele. E os bocejos, que são os testes de bocejo medial, onde você gera um estresse em valgo, ou um estresse em varo, o bocejo lateral, eu vou sempre comparar com o outro lado. E aí é óbvio que você pode ir direto, trava aqui e vai de um lado para o outro. Olha como ela tem uma instabilidade de joelho, ó. Na verdade, vou falar frouxidão ligamentar, né, Renato? Não é que ela nunca torceu, não tem lesão nada, então é uma frouxidão que é dela. Mas olha como tem um jogo maior do que o normal no joelhinho dela, e vai ter no outro também, porque isso é dela. Mas se for uma pessoa que chega relatando aí trauma, entorse, um problema sério aí, um mau jeito, que está inchando, está doendo, está falseando, aí é óbvio que esse bocejo aumentado, eu ligaria aí a luzinha amarela e olharia com muita atenção para isso.
Esses são os testes mais comuns, é óbvio que eu poderia ficar aqui até amanhã, mas a ideia é, ó, já até passei 10 minutos que eu queria, a ideia era gastar aí 30 minutinhos, 40 minutinhos, passei, para falar um pouco dos testes principais e discutir um pouco com vocês a nossa experiência no Instituto Trata com lesões desse tipo. Temos vários parceiros aí do Instituto Trata que estão online, estou vendo ali o Edu Miranda, Fernandão, tá todo mundo aí, então parceiros do Trata, valeu demais aí, como sempre, participando aí. Quem? O Ralf tá em todas, o Ralf o dia inteiro aí, eu acho, viu? Fala, Ralf, parceiraço. Valeu, galera do Trata. Temos aí hoje 58 unidades espalhadas aí pelo país, e eu sei que o pessoal trabalha muito sério, e vê joelho, vê quadril o dia inteiro, acaba tendo muita mão, então desculpa se foi básico, mas era só para realmente discutir um pouquinho sobre o tema aí. Vamos falar agora da parte final, que é tratamento, né? Tem algumas perguntas? Tem perguntas? Emenda a pergunta ou vai tratamento? Não, porque já está meio no final, como tem algumas perguntas relacionadas ao tratamento. Eu falo o tratamento primeiro? Eu falo o tratamento. Vai que eu já respondo alguma das perguntas. Tá. Então, pessoal, quando a gente fala em tratamento da instabilidade de joelho, se for uma lesão de menisco e não estiver travando o joelho, sem dúvida que eu tento conservador. Desinibir esse quadríceps, muita força de quadríceps, muita força de quadril para alinhar biomecanicamente, fazer o trabalho anti-inflamatório, o trabalho analgésico com recursos da eletro, uma joelheira melhora bastante, sem aquele buraquinho na frente, sem o orifício patelar, eu costumo indicar bastante, em alguns casos até uma tira, a mesma tira inguinal, usar uma tira para tirar a carga de tensor da face lata, essas coisas no dia a dia ajudam muito. Muito mecanismo propulsor, panturrilha, quadríceps, glúteo máximo, que são os 3 caras que vão fazer a propulsão. E tem casos aí, tem casos não. Eu diria que grande maioria dos casos de lesão de menisco a gente consegue deixá-los assintomáticos, fazendo um bom reequilíbrio biomecânico. Tá? Na lesão do LCP, a única que eu bateria já, não, difícil viver sem. A lesão do LCA, você até vive sem. Se você não fizer um esporte de pivô, que tem muita rotação, o cara só quer uma corridinha, quer andar em linha reta, é sedentário, até dá para viver. Agora, o LCP, teu joelho vai começar a falsear para atividades bobas do dia a dia. E aí isso pode ir esgarçando a cápsula posterior e esgarçando o canto posterolateral. E aí seu joelho vai começar a sair do varo. E já vi casos até de triplo varo. Já ouviu falar disso? Triplo varo é aquele cara que tem uma instabilidade crônica de LCP e de canto posterolateral de joelho, principalmente tendão de poplíteo e colateral lateral, e quando o cara anda, na hora que ele põe peso, o joelho sai em varo e flamba, ou seja, ele hiperestende e faz varo. É o triplo varo isso. Isso é um caso extremo e gravíssimo, e principalmente um caso já muito crônico de instabilidade posterior de joelho. Tá? Então, o LCP realmente indica para o seu colega aí, cirurgião, para olhar com mais carinho aí. O LCA, os colaterais, o colateral medial, ele é um ligamento que cicatriza por si só. Então, hoje eu diria que é muito mais conservador o tratamento do que propriamente cirúrgico, tá? Diferentemente do colateral lateral, que aí o joelho vai inflamar a lateral. Então, aí o colateral lateral, eu acho que hoje a tendência é realmente o cirurgião optar pela reconstrução dele, tá? Colateral medial, não. Anda para físio, a gente dá um jeito de desinflamar isso aí, melhorar o processo de cicatrização e dar um respaldo medial no joelho, tá? Seja zerando o valgo dinâmico, seja trabalhando muito quadríceps e lá na frente até um trabalho de força de adutor para tentar ali na pata de ganso sustentar medialmente o joelho. Fechado? E a lesão do LCA, que eu deixei por último, e que é a lesão que é muito hoje discutida. Tive agora recentemente com o Fabão Arcanjo e a meu curso num evento lá nos Estados Unidos, que teve uma baita discussão, inclusive a Snyder Maker estava na discussão, porque a Snyder foi aquela pessoa que postulou o Cooper e não Cooper. O que é isso? Ela mostrou que mais ou menos 30% das pessoas que têm a lesão do LCA conseguem, com um bom trabalho de perturbação de sensório motor, de desequilíbrio, com um bom trabalho de físio, conseguem voltar ao nível pré-lesão e não precisar operar por um ano. Então, isso é muito interessante. Ela considerou os compensantes. O cara consegue compensar a falência do LCA com um bom trabalho neuromuscular. Mas 70% dos casos tiveram que evoluir para a cirurgia, porque mesmo depois de ter feito esse trabalho de perturbação de neuromuscular, eles ainda continuaram com falseio. E aí, o falseio é o critério que determina o cara ir para
para a cirurgia do LCA, indique o cirurgião parceiro aí de vocês, beleza? Então hoje eu diria que a lesão do LCA dá para ser conservador o tratamento, mas se for um cara jovem, um cara atlético, que quer fazer pivô, que quer rodar no joelho, eu acho que realmente a opção cirúrgica é melhor, mas não com aquela justificativa que se usava antigamente de que se não operar o joelho vai desenvolver artrose. Pelo contrário, tem trabalhos que mostram que a partir do momento que você operou o joelho, você vai ter artrose no futuro com a mesma proporção do que quem não operou. Então, você vai reconstruir o seu LCA se você tiver instabilidade, mas não porque vai evitar artrose, mas sim porque você não quer ficar tendo falseio toda hora. Você quer um joelho firme. Essa é a justificativa. Não dá para aceitar a justificativa que vai ter artrose quem não operar o joelho. Isso não cola mais, porque a literatura não respalda isso. Beleza? Então, espero que tenham gostado aí. Era mais ou menos isso. Hoje o tema é instabilidade. O pessoal aí gosta de dormir tarde, ó. Estamos ainda com praticamente 300 pessoas, 200 e pouco aí ao vivo. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver interessado em um dos eventos que eu falei, deixa aí o recado com o Júnior e com o Arthur, que eles já passam o link novamente. Obrigado, doutora Renata. Obrigado, doutor Renato Paranhos, por estar aqui até essa hora. E eu vou responder aí umas 3, 4 perguntinhas se tiver, ou eu acabei respondendo já? Tem algumas rápidas. Mas vamos lá. Doença reumatológica também causa instabilidade, você já respondi, né? O uso de tração em fratura de fêmur pode prejudicar alguma estrutura do joelho, principalmente quando a utilização ultrapassa uma semana? Tração. Tração de fratura de fêmur. Tração esquelética? Transesquelética? É o que aparece que ela está perguntando se pode. Não tem, não, acho que não. Acho que não, porque a tração ela é longitudinal, né? Ela não é no plano frontal ou sagital, ela é longitudinal. Não acho que uma tração, até porque quando você tem uma fratura de planalto tibial ou uma fratura supracondiliana de fêmur, um joelho flutuante, uma fratura de fêmur e tibia, o mais importante é resolver a fratura, o ligamento ficou segundo plano aí. O importante é consolidar isso, não ficar com desvio, não ficar com uma pseudoartrose, e a instabilidade vai se gerar, nós vamos tratar isso aí, mas não é o mais importante não. Tem um outro paciente que relata que teve uma frouxidão ligamentar há 11 anos e até hoje sente dores na lateral do joelho esquerdo. Aí quando entra com um caso clínico assim é difícil, né? Então acho que alguém é um paciente aí, de alguém de vocês que teve uma instabilidade do joelho há mais de 10 anos e até hoje sente uma dor lateral. Pode ser trato iliotibial, se o joelho estiver saindo em varo, o trato está tentando segurar. Pode ser o próprio menisco lateral. Pode ser o canto posto-lateral, o tendão do poplíteo, que geraria uma dor posterior no joelho indo para a lateral. Tem que examinar, tem que fazer esses testes todos que a gente mostrou hoje. Tá? Uma pergunta bem recorrente aqui de novo. É a angulação de fortalecimento na artrose no reconstrução de LCA. A angulação para você fortalecer o joelho, o quadríceps, eu imagino que é o que ele está falando, para LCA seria de 90 a 45 graus em cadeia aberta, evitar os últimos graus de extensão, principalmente se for um LCA recém-reconstruído, até uns 3 meses, e em agachamento, mini agachamento, de 0 a 45, evitar o agachamento a fundo. Isso num pós-operatório de LCA. Se for para alguém que tem artrose no joelho ou dor fêmuro-patelar, idem. Evitar os últimos graus de extensão e, se for em cadeia fechada, mini agachamento, evitando o joelho ser projetado à frente e evitando passar do ângulo dos 45 graus. Se for o LCP, inverte tudo. O LCP, eu costumo brincar com os residentes lá na Santa Casa, estão lá a brincar, que para você tratar, fortalecer o quadríceps num pós-operatório de LCP, você machuca a patelofemoral. Você acaba tendo que trabalhar nos ângulos mais altos para proteger a LCP. O agachamento, tentar fazer um isométrico ali próximo de 45. Mas às vezes, para pegar em cadeia aberta o quadríceps em LCP, você acaba machucando a patelofemoral. Você tem que balancear o que vale e o que não vale. Lembrando que para LCP pós-operatório, calma, não vai sair fazendo qualquer coisa, uma das cirurgias mais complexas que tem para reabilitar, seja sendo reconstruído com tendão quadricipital, seja reconstrução com tendão semitendigráceo. Vai com calma, a LCP é uma outra história, outros 500, uma das reabilitações mais difíceis, mais cheia de nuances, desde o uso de brace, que ainda a gente usa, porque não sabe o que vai dar, desde ficar um tempo sem descarga de peso, desde usar 2 muletas aí por um tempão, a LCP é outra história. Evitar se tiver canto, evitar o bocejo em varo, então tem que usar o brace para fazer qualquer tipo de exercício de SLR, um monte de nuances aí. Nós temos no Instituto Cefisa os cursos online,
Temos um de LCA, são 6 horas, eu e o parceiro Flavião Brick, 6, 7 horas só de LCA, e agora recentemente tem um de prótese e acho que tem um de LCP também, que aí tem todo o protocolo, tem tudo para vocês, está lá no site do institutocefisa.com.br, é só clicar em cursos online. Valeu? Era isso? Não tem mais algumas, mas acho que... Valeu, galera. Acabei acelerando aqui para poder ficar dentro do tempo, que é o que a gente tinha proposto. Grande abraço a todos, espero que tenham gostado. E acho que eu estou com vontade de, no próximo, no último eu falei de quadril, de impacto, de síndrome de impacto femoral acetabular. Hoje eu falei de instabilidade. Eu quero marcar uma agora ou de lombar, lombopélvica, lombar sacroiliaca, ou de tornozelo. Vamos ver o que vocês preferem. Coloquem aí se tiver alguma dica. Vai botando aí qual o próximo tema. Daqui uns 20 dias a gente pode tentar bolar com o Cefisa novamente. Fiquem atentos aí, nos acompanhem. Ok? Grande abraço. Valeu, galera.